Nós trouxemos para a nossa reflexão hoje o tema do temor da morte. No Livro dos Espíritos, no livro 4º, no capítulo 1, onde fala sobre penas e gozos terrestres, na questão 941, Allan Kardec pergunta assim: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Então, muitas vezes, a gente que é espírita, já sabemos que a morte é só do corpo, né? Que a gente continua em espírito. Mas mesmo assim ainda a gente tem um certo temor da morte, né? E aí, vamos ver o que os espíritos responderam, né? De onde vem esse temor? É errado que tenham esse temor, né? Se já sabemos que somos eternos, né? Por que ter esse temor? Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não pode admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. Então, muitos de nós viemos, né, de uma religião que fala sobre o céu e o inferno, né, que a gente, quando morre, vai para o céu ou vai para o inferno. Aí, a gente também não é nenhum santo, né? Vive fazendo arte quando é criança, né? E aí a gente vem com essa mentalidade: ah, vou para o inferno, né? Porque eu faço tanta arte ainda. Mas quando a gente cresce, né, e vê que isso não tem muito fundamento, muitos acabam ficando materialistas, né, ou ateias, né? Continuando, são assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Então, aqueles que, né, acreditaram realmente, né, que existe um céu e um inferno, como pintaram quando ele era criança, ele fica com medo, né, de ir para o inferno. Então tem medo da morte porque não quer ir para o inferno. E sabe que não é perfeito, que, né, não merece o céu, porque não é perfeito. Aí Allan Kardec comenta: ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, nós que somos espíritas, que sabemos que a vida é eterna, e que na doutrina espírita diz, né, que fora da caridade não há salvação, quem tem essa consciência tranquila de que já está praticando a caridade, né, não tem por que temer a morte. Então, quem já está, né, nessa fé, nessa certeza do futuro, não teme a morte.
O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então, ao contrário, aquele homem que ainda está, muito arraigado aos bens materiais, que tem não tem tanta certeza da vida após a morte, acha que a vida vai acabar, com a morte, ele se apega às coisas materiais. Então, a felicidade dele está na matéria, Se sente feliz em adquirir bens, ter uma vida tranquila, com os bens materiais, Mas só que a morte o assusta, porque ele vai ter que deixar tudo aqui, Tudo que adquiriu vai ter que deixar aqui. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, o homem que já está vivendo, a vida moral, que tem certeza que a matéria é passageira mesmo, e investe na sua melhoria moral, esse fica tranquilo, ele sente os gozos que o homem material não sabe, não conhece. Então, o espírito tem mais calma, mais serenidade, pelas vicissitudes que passa, porque todos nós passamos por dificuldades, Às vezes financeira, às vezes problemas familiares, às vezes doenças, tantos problemas que todos nós passamos aqui na Terra. Mas você já entendendo, que esta vida é passageira e que a nossa vida continua, a gente vê com outros olhos, vê aqueles problemas de forma diferente, que aquilo é simplesmente um fato que está acontecendo para que a gente possa melhorar, aprender, E aí a gente consegue passar por todas as dificuldades mais serenamente. Aí na questão 730, já do livro 3º, no capítulo 6 do livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição, e o item sobre destruição necessária e destruição abusiva, Allan Kardec pergunta o seguinte: uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, porque lhe tem o homem instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Porque se a gente sabe que a vida é eterna, que a vida continua, que
este corpo é apenas uma ferramenta para que a gente melhore, né? Por que a gente ainda tem, mesmo assim, o temor, né? Porque, pelo que a gente estuda, dá a entender que é desejável, né, morrer, porque lá nós não vamos ter as vicissitudes do que temos aqui do corpo, né? Então, você, né, desejaria a morte para poder estar sem o corpo, né? Aí, por isso a pergunta de Allan Kardec, né? Por que mesmo assim a gente ainda tem receio da morte? E os espíritos responderam: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, por que a gente tem esse temor da morte? Porque nós temos um instinto de conservação, né? Deus nos deu esse instinto de conservação para que a gente realmente não desejasse a morte, né? Porque se você deseja a morte, qualquer coisinha poderia nos abater, desanimar e acabar morrendo realmente, porque, né, o desânimo, a desistência da vida pode levar a gente à morte, né? Então, a gente tem esse instinto de conservação, de querer continuar vivendo, né? E aí, com isso, a gente sempre pensa assim: não, mas eu tenho ainda mais coisa para aprender, né? A gente já está na idade, como diz, de idoso já, né? Vai para a fila do idoso, mas você tem vontade de viver ainda, porque você se sente, né, ainda com vigor, achando que uma hora, né, qualquer lição que você aprenda é uma oportunidade de melhorar ainda, né? E mesmo com a idade do corpo avançado, a gente vê que a gente sempre está estudando, está aprendendo, né, com todas as situações. Então, Deus nos deu essa oportunidade, né, de ter esse instinto de conservação. E por isso que a gente ainda tem um certo medo, né, da morte. Apesar de ter a tranquilidade, a compreensão, né? Não vive mais aquele pavor, né? Não tem mais aquele pavor da morte, né? Vê a morte de forma mais tranquila, mas mesmo assim ainda a gente prefere viver, né? Aí, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier e as explicações de Emmanuel, nós vemos a questão 132, que tem como título Tendo Medo. Mateus anotou no capítulo 25, versículo 25, o seguinte texto: e, tendo medo, escondi na terra o teu talento. Esse texto foi tirado, né, daquela parábola dos talentos que todos nós já conhecemos, né?
No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 a 30, ele conta a parábola dos talentos. Ele diz que um homem ia viajar, aí reuniu os seus servos e lhe confiou os bens, né? A um ele deu 5 talentos, né? A outro 2 e a outro 1, conforme a capacidade de cada servo, né? Que ele via que o servo tinha. E foi viajar, né? O servo que recebeu 5 talentos foi, trabalhou, negociou e ganhou mais 5. E o servo que recebeu os 2 talentos, também, né, foi negociar, trabalhar e ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1, ele ficou com medo, né, de não conseguir ganhar com aquele 1 talento e resolveu enterrar, né, para não perder aquele talento. E passado muito tempo, voltou o Senhor e chamou os servos para pedir as contas. Aí o que recebeu 5 talentos, entregou ao Senhor 10 talentos, né? Porque ele tinha trabalhado, negociado e ganhou mais 5. E o Senhor, então, disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no muito, e eu te confiarei muito, vem alegrar-te com teu Senhor. E a vez que recebeu 2 talentos, ele chegou com os 4 talentos, né? O que ele recebeu, mais 2 que ele conseguiu trabalhar e negociar e ganhar. E o Senhor também se alegrou, né? Mas quando chegou o que recebeu 1 talento, disse o seguinte: Senhor, sei que és homem duro, que desejas colher onde não semeaste e colher onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Aqui está o teu 1 talento. Aí o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que desejo colher onde não semeei e recolher onde não espalhei. Devias, pois, então, depositar o meu dinheiro no banco, que pelo menos agora eu receberia com juro. E ele diz ainda: tirar-lhe o talento e dai ao que tem 10, né? Pois ao que tem muito, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até mesmo pouco será tirado. E a gente sempre, quando estuda a parábola dos talentos, a gente sempre pensa nos talentos, né? Mas Emmanuel vai falar sobre o medo, né? E vai analisar esse versículo: e tendo medo, escondi na terra o teu talento. E Emmanuel então diz: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita, né? Então, o medo é que atrapalhou, né? Como ele ficou com medo de perder aquele 1 talento, não foi, enterrou, né? Não foi trabalhar, não foi negociar. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com 1 talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica,
Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Então, Emmanuel agora está dizendo que nós, também fazemos isso, igual aquele servo que recebeu um talento. Dizemos que temos muito pouco e temos medo de usar esse talento para fazer alguma coisa. Achamos muito pouco. Aí vamos à ociosidade. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Aí não faz nada, Tem medo de fazer, porque acha que tem muito pouco e não faz nada. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. Quer dizer, temos medo de tudo. Temos medo da vida, temos medo da morte. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Usamos de desculpa, esse medo, porque temos poucos talentos, e acabamos na preguiça, na inutilidade. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Então, Emmanuel nos incentiva a, mesmo quando a gente tem poucos talentos, usar esse talento para enriquecer a nossa vida, Porque o medo não vai ser desculpa para nós, quando nós tivermos que acertar as nossas contas também, como o servo que recebeu um talento. E para ilustrar, nós trouxemos uma história do livro Ideias e Ilustrações, que psicografia de Chico Xavier, a história de Hilário Silva, que chama-se O Temor da Morte. Doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulinha por 2 vezes. Narciso Meireles pedia o concurso doutor Sales Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava parto difícil em vilarejo distante. Então, a esposa de Narciso estava para ganhar neném e foi atrás do Dr. Sales para ele ir lá, naquele vilarejo já distante. Por que deixaram ficar assim tão longe? Disse o médico, procurando esquivar-se. A crise apareceu de surpresa. O senhor prefere o avião? 10 minutos apenas. Então, o Narciso, se prontificou a conseguir um avião para ele ir lá, 10 minutos chegaria lá. Nada disso. Perdi 2 amigos de uma só vez na semana passada. Nada de voo.
carro, então, a estrada é péssima. Não soube do desastre que houve anteontem? Um cavalo, doutor, então. Arranjo-lhe um cavalo. Ah, era o que faltava. Não posso expor-me assim. Que sugere? Roga o marido desapontado. Se quiserem, disse o médico, traga a parturiente aqui como julgarem melhor. De minha parte, não me arrisco. Esse ficou com medo de tudo, né? E usou esse medo, né, de desculpa para não ir atender a mulher que estava para ganhar neném. Em face da evidente má vontade do facultativo, o esposo aflito aqueceu e partiu a galope, em busca do teco-teco. No outro dia, porém, quando a senhora Meireles chegou, abatida na expectativa da intervenção, a residência do operador estava cheia de gente. O doutor Sales Neto, naquela noite, havia morrido no próprio leito, em consequência de uma trombose. Então, muitas vezes a gente tem medo, né, de fazer uma viagem de avião, a cavalo, acha muito duro, de carro muito perigoso, né? A estrada está péssima, mas acaba morrendo no próprio leito. Então, o que faz, né? O medo, a gente muitas vezes deixar de fazer o bem que necessitamos. Então, fica a história para a gente poder refletir um pouco dos nossos medos, né? Se não está atrapalhando um pouco a nossa caminhada. Vamos, então, fechar os nossos olhos novamente. Querido amigo Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por estes momentos de reflexão que pudemos ter. Que nós possamos, Senhor, durante a nossa jornada, quando tivermos o medo nos atrapalhando, lembrarmos destas lições para que tomemos a coragem de fazermos o bem, caminharmos conforme os vossos ensinamentos. Pedimos também, Senhor, para aqueles que estão passando por dificuldade de saúde, que estão nos leitos de hospitais, que estão em suas casas convalescendo. Pedimos pelos familiares, pedimos as suas bênçãos para os profissionais da saúde que têm ofertado todo o seu trabalho, o seu carinho para todos nós. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, para os governantes, para que eles possam ter luz, a coragem de decidir o melhor para todos nós, podermos sair desta situação de pandemia. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades de aprendizado que tem nos dado, que nós possamos aproveitá-las
para melhorar cada vez mais. E pedimos que continue nos ajudando e nos envolvendo com o teu amor. Que assim seja.